Então vamos lá, pessoal. Eu vou explicar para vocês até então a unidade 1 do módulo 2, que é montagem e manutenção de computadores, tá? Nesse módulo, a gente vai aprender um pouquinho sobre as peças que a gente tem dentro do computador, o que cada peça faz, entendeu? E como essas peças elas se interligam e dessa forma a gente consegue diagnosticar problemas, né? Então, a gente passando aqui, para a gente já começar a entender, no mundo hoje em dia a gente tem vários tipos de computadores, né? A gente tem os famosos desktops ou PCs, que é computador pessoal, ou em inglês personal computer, tá? Geralmente esses computadores é destinado a gente mesmo, igual o nosso notebook aqui, ou no caso que está ali no cantinho, que é aqueles de caixa maior que a gente chama de desktop, né? Esse é mais o nosso uso do dia a dia mesmo. Outro tipo de computador que a gente tem são os famosos servidores, né? Geralmente esses ficam dentro de data center ou em grandes empresas, porque todas as informações das empresas costumam ficar lá. Então, se a gente fosse pensar antigamente, né? Era aquele monte de caixa de papel. Como eu não tenho esse monte de papel mais hoje em dia, fica tudo armazenado em papéis virtuais dentro desses servidores. E a gente acessa essas informações quando a gente precisa, tá? Outro tipo muito comum que a gente está mais acostumado são os dispositivos móveis, né? Que são os nossos celulares hoje, no caso dos tablets, a gente também tem relógios, né? Que fazem essas funções aí de conexão com a gente. E outro módulo também são os sistemas embarcados, que são sistemas mais simples, que fazem geralmente uma ou duas tarefas. Por exemplo, aquela telinha que a gente tem no micro-ondas, ou a telinha que a gente tem numa geladeira, né? No caso de indústrias, a gente tem os robôs que fazem a montagem de equipamentos, né? Ou da linha de produção. E até mesmo aquelas telinhas que a gente costuma ter no nosso próprio carro, que é o painel, o contador de quilometragem. Isso a gente chama de sistemas embarcados. É uma área muito legal também de TI para poder trabalhar, porque quase a gente não tem quem faz esse trabalho de programação, então geralmente paga muito bem também, né? Agora, antes da gente falar de computador em si, a gente precisa conhecer alguns conceitos, tá? São três muito simples que a gente tem, que é o famoso hardware e software, tá? Vocês sabem o que é? Perfeito. Tem até aquele ditado, que eu acho que eu já cansei de escutar, né? Hardware é tudo aquilo que você chuta e software é tudo aquilo que você xinga, né? Por quê? Hardware é toda a parte física do computador, tudo que a gente consegue tocar, aquela parte eletrônica, igual eu vou mostrar para vocês umas peças aqui, né? E a gente tem o software, que são os aplicativos, os sistemas que a gente geralmente coloca nesses computadores para fazer o que a gente quer, né? Além desses hardwares, a gente tem o famoso periférico, né? Esse periférico serve para a gente conseguir mandar e receber informações do computador. E a gente divide esses periféricos em dois tipos, que são os periféricos de entrada e os de saída. Então, por exemplo, quando eu quero mandar uma informação para o computador, eu uso o teclado, que eu mando um comando, eu digito uma palavra, né? Ou até mesmo o mouse, que eu quero clicar em alguma coisa. Tudo isso é periférico de entrada, né? A gente tem outros exemplos também, igual o famoso Xerox, que a gente costuma fazer, digitalização de documento, a webcam, que filma a gente e guarda no telefone, né? E também a gente tem os de saídas, né? Geralmente é o monitor que mostra pra gente o que está aparecendo na tela. A gente tem as impressoras que imprimem as informações que estavam no computador, né? O projetor, igual a gente está usando aqui, está passando informação para fora aqui pra gente, né? Caixa de som, por exemplo, a música está saindo a informação do computador e vindo para a parte de fora, né? Então é de certa forma bem tranquilo isso. E no caso do celular, que é uma particularidade, a gente tem na própria tela o dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo. Porque se eu estou clicando na tela, eu estou mandando a informação para onde eu quero clicar. E a tela, ao mesmo tempo, me mostra onde que eu cliquei, né? Tirando isso, são essas duas opções, tá? Bom, para a gente começar a estudar o computador, uma das primeiras peças que a gente vê, tem até na apostila de vocês, é a famosa placa-mãe, né? Ela é a base do computador. Todas as peças de computador, pessoal, é como se fosse um quebra-cabeça. Então eu tenho esse quebra-cabeça, eu encaixo todas essas peças aqui, e essas peças se comunicam e fazem o que a gente precisa fazer, né? Então geralmente uma placa-mãe tem esse formato aqui. Então a gente tem aqui onde a gente coloca as memórias,
a gente tem aqui onde fica o processador, eu tenho aqui o cabo de energia para alimentar o processador, eu tenho aqui no canto o cabo de energia que alimenta a placa-mãe, tá? Então, tranquilo. Pode ir lá. Então, voltando lá, né? Então, a gente tem algumas conexões aqui na nossa placa-mãe que a gente consegue tá colocando algumas informações, né? Algumas peças. Como eu acho que foto fica meio ruim pra gente ver, eu vou mostrar pra vocês na prática o que é uma placa-mãe. Então, acho que é a forma mais fácil da gente conseguir ver, né? Então, igual eu mostrei pra vocês aí, né? A gente tem vários tipos de placa-mãe, desde maiores até menores, tá vendo? E é o que eu expliquei pra vocês. O que muda mesmo é a quantidade de coisas que a gente consegue ligar, tá? Além disso, como eu expliquei que quase tudo é computador, né? Costuma mudar um pouquinho. Igual a placa-mãe de computador, que é essas que vocês estão vendo aí, ela é mais robusta, né? Uma de notebook é tudo mais apertadinho, tá vendo? Igual, por exemplo, o processador fica aqui, aqui é o sistema que joga o ar quente para fora, eu vou explicar com calma o que se trata. Aqui é onde ficam as memórias, né? No caso, essa memória de computador ela é maior, a de notebook é um pouquinho menor, né? Aqui é onde a gente encaixa o HD ou SSD, aqui é onde fica o encaixe da bateria, tá vendo? E até temos aqui onde fica a bateria do relógio, né? Quando a gente fala de celular, por exemplo, é menor ainda, a gente consegue nem saber o que é o que mais, tá vendo? É tudo tão minúsculo que é até difícil da gente identificar. Mas tudo isso aqui é placa-mãe, tá? E agora eu vou começar a explicar para vocês o que cada peça é e uma forma fácil da gente entender o que se trata, né? A gente pode pensar que o computador é como se ele fosse uma cozinha. Então eu tenho a despensa, eu tenho o cozinheiro e eu tenho a cozinha onde ele trabalha, onde a gente tem a pia, o fogão, a batedeira, né? Então a primeira peça que a gente vai ver é o processador, tá? O processador a gente vai falar que é o cozinheiro, porque todas as informações chegam para ele, ele processa, né? Faz o que ele precisa fazer e te entrega pronto, e por isso que aparece na sua telinha as informações tudo pronto lá pra gente. A gente chama isso como se fosse o cérebro do computador, tá? Então este aqui é o processador pra gente, ó. Essa peça que encaixa aí no meiozinho aí do computador, da placa-mãe que vocês estão vendo, tá? Dentro do processador, apesar que é uma parte mais técnica, mas a gente tem tudo isso aqui, ó. A gente tem uma memória pequena, a gente tem aqui a unidade que faz o processamento, tá vendo? Ó? Aqui controla as entradas e saídas de informação dentro do processador, mas em resumo, vocês precisam gravar é só isso, que ele é o cérebro do computador, tá? Eu trouxe aqui pra gente, existem duas marcas muito grandes hoje que fabricam processador pra gente, que é a Intel. Eu trouxe na imagem aqui pra vocês saberem detectar qual geração que é esse processador, se ele é novo, se ele é recente. Isso aqui com calma, vocês podem olhar depois, não precisa gravar, isso eu trouxe mais de curiosidade, tá? A segunda marca é da AMD, tá? Essa marca já é chinesa. Chinesa mesmo, tá certo. Aqui mostra também como que a gente consegue saber o modelo de cada processador, se ele é novo, se ele é recente, tá? E falando agora em memórias, a gente tem a famosa memória RAM, né? Que é a nossa memória temporária. Ou seja, tudo que a gente está fazendo no computador ou no celular fica guardado lá. O nosso vídeo do YouTube que a gente está assistindo, às vezes um formulário que a gente está preenchendo, uma música que a gente está escutando, tudo fica ali em tempo real para o nosso cozinheiro ir trabalhando e te mostrando, né? Então, basicamente é isso. E essa peça para vocês aí, ó, é essa verdinha que eu cheguei a mostrar, que são essas daqui, tá vendo? Então a gente já aprendeu que o cérebro, que é o processador, é o cozinheiro, a memória RAM é a mesa onde ele trabalha. Então, quanto maior a mesa que eu tenho, mais coisas eu consigo deixar lá para poder trabalhar, tá? Eu trouxe para vocês aqui, só para vocês entenderem, mas como o computador ele foi evoluindo há muito tempo, a gente tem vários tipos de memória,
desde a mais simples, né, das antigas, até a nossa mais recente que a gente utiliza hoje em dia. Se vocês lerem nessa memória que está na mão de vocês aí, vocês vão ver que ou ela vai ser DDR2 ou DDR3. São umas memórias bem antigas, lá da década de 2000, 2012, entendeu? E hoje a mais recente que a gente tem no comércio seria a DDR5, tá? Tirando isso, a gente tem outras duas peças muito principais, que a gente fala que são peças de armazenamento temporário. E eu vou ter que pegar com a... Bom, na parte de armazenamento, eu expliquei que a gente tem a memória temporária, né? Se a gente tem a temporária, a gente também tem a permanente. Então, no computador, geralmente a gente tem duas opções, que é o famoso HD, que se chama disco rígido, se a gente for traduzir para o português, tá? Que chama hard disk. Geralmente ele é um disco magnético, eu mostrei para vocês aqui ele por dentro, tá vendo? E aí a gente guarda todas as informações do computador. Se a gente usar a analogia do cozinheiro de novo, aqui é a nossa famosa despensa. Ou seja, todos os ingredientes que a gente precisa fica aqui, tá? O grandão aqui é de computador desktop e a gente tem um modelo de notebook que costuma ser vendido também, tá? Vou passar para vocês verem, dá pra gente dar uma lida aqui, ó. E aqui vai estar mostrando para vocês quantos gigas que tem esse armazenamento aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui no cantinho, tá escrito 500 gigas e este daqui 500 gigas, tá? Vocês podem ver que tecnicamente a tecnologia é a mesma, só que de tamanhos diferentes, tá? Além do HD, a gente tem o famoso SSD, tá? Que é uma memória eletrônica, tá? Ela é muito mais rápida em questão de entregar as informações do que um HD e a gente costuma utilizar bastante também. Geralmente a gente usa mais em celulares, por exemplo, que aí não cabe um disco rígido, magnético, né? Então a gente coloca essas memórias igual a gente tem ali, tá vendo? E aí a gente tem esse modelo aqui. Se a gente for conversar em questões de tecnologia, não sei se eu estou falando muito técnico, geralmente o disco rígido a gente consegue garantir que as informações estão guardadas para muitos anos. Já o SSD, com o tempo, ele costuma estragar. Não, o pretinho, isso. Com o tempo ele costuma estragar, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia que existem esses dois tipos no mercado. Então, por exemplo, o que costuma acontecer muito? O meu computador está travando. E aí, geralmente, a gente que é técnico, a gente vai exatamente avaliar isso. Olha, quem que não está aguentando fazer o serviço? É o cozinheiro? É a cozinha que está pequena? Ou a despensa que está demorando em entregar as informações? Que geralmente são uma dessas três peças que dá problema. Por exemplo, quando o nosso celular está muito cheio, ou seja, a despensa demora a trazer essas informações para mim, porque ela está muito cheia, está desorganizada, né? E aí, como demora a chegar na cozinha, demora o cozinheiro preparar para poder te mostrar a informação na tela. Traduzindo o que cada peça faz, seria basicamente isso, tá? Outra peça muito legal que a gente tem também é a famosa fonte, né? Ela é responsável para a gente poder levar a energia do computador. Então, geralmente entra aqui corrente alternada, que é 110 ou 220, e sai aqui no final para a gente 12 volts. Como o computador, a gente realmente monta ele como um quebra-cabeça, por isso que esse monte de cabos aqui. No caso, por exemplo, de um celular, é aquele carregador pequeno, do notebook de vocês, é esse carregador que está aí atrás de vocês, né? Mas isso aqui que é uma fonte de computador. Ela costuma, às vezes, dar problema, a gente também faz essa troca, entendeu? Obrigado. Continuando, né? Basicamente, todas as peças importantes para o computador ligar, vocês já viram, né? Só que as peças não ficam soltas. Todas essas peças a gente guarda ela dentro do gabinete.
Gabinete é uma carcaça, que o objetivo dela é guardar todas essas peças. Igual vocês já conseguem ver, né? A gente tem aqui uma fonte, a gente tem uma ventoinha aqui, e aqui debaixo está o processador, a gente tem aqui onde estava o SSD que eu tirei para vocês verem, né? Aqui é onde ficam as memórias, tá? O que geralmente muda de gabinete para gabinete, ou carcaça, por exemplo, é a quantidade de informações que a gente tem na parte frontal, que é o botão de ligar, o botão de reiniciar, e a gente tem aqui às vezes 2, 3 portas USB, a gente tem aqui fone de ouvido para a gente estar utilizando, né? E todas essas informações a gente liga na parte de baixo da nossa placa-mãe. Se vocês voltarem naquela foto da apostila lá, ó, opa, exatamente aqui que fica, ó. Igual aqui na frente eu tenho os conectores do painel frontal, que tá aqui pra gente, né? Vocês conseguem ver na placa-mãe aí, que vai estar escrito F de frontal, né? F de painel frontal, F de USB, F de áudio, né? Aí, aqui que a gente liga essas conexões do gabinete, ou seja, se eu quero um fone, se eu quero uma porta USB, se eu quero um botão, se eu quero uma luzinha aqui na frente, tudo eu ligo aqui pra gente, tá bom? Voltando lá, né, pessoal? Falando agora das ferramentas, né? Não, não é essa aqui não. Acho que a lista tá lá no final, lá com a Letícia. Eu vou pegar. Geralmente pra gente desmontar computador, a gente usa poucas ferramentas. É Philips e Fenda mesmo, tá? Cada pessoa costuma usar uma de uma marca diferente. Tem umas que é igual parafusadeira, que a gente não faz muito esforço com o punho. Essas aqui é mais manual, por exemplo, né? Outra parte muito importante é a pasta térmica, que a gente coloca entre aquele cooler e o processador. Vou passar para vocês darem uma visualizada. É igual uma pasta mesmo. Só recomendo não passar o dedo, porque esse trem gruda igual ferrugem, entendeu? E às vezes a gente costuma ter algumas ferramentas de precisão também, como pinça, né, alicate de bico fino, que às vezes alguma pecinha pode agarrar, pode entalar, e aí com essas peças de precisão a gente consegue utilizar. E a mais importante, mas nem tanto, é a parte da pulseira antiestática. Vocês sabem o que é energia estática? Sabe quando a gente veste aquele moletom de lã, e aí do nada se encosta alguém dá choque? Isso é energia estática. Essas roupas que a gente costuma ter, durante o dia que a gente vai andando, a gente costuma ficar carregado de energia. E alguém, se for o oposto da energia que a gente carregou, quando a gente coloca, dá choque. Então, essas peças, como são muito sensíveis, a gente costuma ou utilizar a pulseira antiestática que a gente coloca no braço, e geralmente a terra ela na janela, no chão, ou numa beirada de mesa, que aí a gente não fica com essa energia, né? Pra gente não poder estragar. Se a gente não tiver isso, o que eu recomendo para vocês, antes da gente mexer na peça, é a gente colocar a mão no chão, colocar a mão na parede, que também tira essa energia que a gente tá? Igual, por exemplo, eu tô pegando de qualquer jeito aqui, mas no caso seria a gente pegar mais delicado. Se eu fosse retirar a memória aqui, geralmente a gente pega ou pela ponta do dedo ou pelas extremidades, tá? Porque se a gente ficar colocando a mão, pode acontecer da peça queimar, né? Mas em resumo seria isso. Então essa é a parte das ferramentas que a gente costuma utilizar, né? E a que eu já expliquei para vocês sobre o gabinete é a questão da organização. Igual os dois gabinetes aqui são iguais, né? Só que de uma forma eu tenho os cabos todos bagunçados, fica difícil da gente conseguir saber de onde está vindo, para onde que vai. E no caso do lado de cá tá tudo mais organizado. Então fica fácil até da gente dar manutenção, tirar a poeira, que esse caso da poeira pode atrapalhar muito o computador. Igual, por exemplo, se vocês verem esse gabinete que eu mostrei para vocês, a ventoinha está muito lotada de poeira, então ela consegue, provavelmente ela não vai conseguir resfriar o processador, e o computador no meio do nosso trabalho desliga por causa disso, tá? Às vezes 90% dos problemas quando o computador desliga, geralmente é isso, por falta da gente dar essa manutenção preventiva, tá? E aí eu cheguei a trazer para vocês aqui também a questão dos cabos que a gente liga na placa-mãe, ou nos componentes, né? Igual a gente tem o cabo SATA, né? A gente tem o de energia e a gente tem o de dados, né? O que eu mostrei para vocês
Se vocês pegarem o HD, vou passar para vocês de novo, aqui é onde eu encaixo eles, tá vendo? O maior é o de energia e o menor é o de dados. Vocês podem visualizar, ele também tem uma forma de quebra-cabeça, então a gente não consegue ligar errado. E a gente liga esses dois cabos que a gente tem aqui, tá? Outra conexão muito importante que a gente tem é as conexões da fan. Eu cheguei a mostrar para vocês na placa-mãe onde encaixa. O encaixe geralmente é daqui. Geralmente o do processador são 4 pinos e as demais são só 3, tá? Os cabos do gabinete, que eu cheguei a explicar para vocês, quando a gente liga os botões de ligar e desligar, é o botão de USB da parte da frente, o botão do fone de ouvido, tudo isso a gente liga na placa-mãe também, tá? A gente tem os cabos de energia, que é o do processador e o da placa-mãe. O da placa-mãe é sempre 24 pinos, tá? Mas geralmente o cabo de energia ele pode ser de 4 a 8. Como essas placas-mães são antigas, são só 4 pininhos, né? Mas já tem os computadores mais novos, já são com aquela quantidade ali, tá? A gente tem o nosso famoso buzzer, que a gente já entra na parte de diagnóstico. Ou seja, quando o computador está com algum problema, ele geralmente dá uns apitos para a gente indicando onde está o problema na peça. Os computadores mais novos, eles já têm um LED que fica dentro do próprio da placa-mãe, que quando a gente liga, ele já acende o LED correspondente à peça que está com problema. Se é memória RAM, se é HD, se é processador, fica muito fácil da gente conseguir descobrir esse problema, tá? Outra coisa que acontece muito é o famoso zinabre. Vocês já devem ter visto esse pozinho verde, geralmente em chuveiro, na época de inverno, né? Porque à medida que o ar vai entrando em contato com o cobre, ele vai dando tipo esse ferrugem aí, e aí a energia para de passar. Por isso que nas manutenções preventivas a gente costuma tirar a peça, passar a borrachinha para poder tirar, ou até mesmo a gente tira a conexão, coloca várias vezes no atrito ali tirar essa borrachinha, esse pó. Né? A gente também pode utilizar o famoso limpa-contato, que é o famoso álcool isopropílico. Geralmente é um spray que a gente compra, ele custa em torno de R$ 9,00 em caixa de depósito. A gente pode usar para limpar o alto-falante do nosso celular, que às vezes está muito baixo. A gente pode limpar a entrada do carregador quando não funciona mais a gente colocar. E também as peças de computador, tá? Isso não é tão comum, mas eu vou mostrar para vocês, né? Geralmente placas eletrônicas, que são essas aqui, é como se fosse um misto, ou seja, é um plástico, os fios e é tudo achatado, né? Então, quando a gente quer que uma peça fixa nesse misto, a gente coloca ela e na parte de baixo a gente solda com alumínio, né? Ou com chumbo. Então, pode acontecer dessa conexão trincar, né? Quando ela trinca, a gente chama de solda fria, e aí a energia não passa mais. Então pode acontecer disso estragar alguma peça. Geralmente isso é mais comum em televisão, tá? Essas peças aqui é muito raro da gente ver isso, mas achei interessante trazer para vocês conhecerem, tá? Falando na questão dos barulhinhos que o computador traz pra gente desse buzzer, eu trouxe só um exemplo aqui pra gente poder ver, né? Que é a quantidade de vezes que ele bipa, onde pode estar o problema. Como vocês ainda não escutaram esse bip, eu cheguei a filmar pra gente desse computador que está aqui e mandei lá no grupo. Vocês vão conseguir ver, tá? E pra gente finalizar, eu trouxe aqui um pouco sobre as boas práticas de manutenção de computadores, né? Que a gente desligar da energia quando a gente for trabalhar, a gente sempre utilizar a pulseira estática, se a gente não tiver, coloca a mão no chão, na parede para descarregar a energia, né? A questão da questão dos contatos, que eu falei pra gente não colocar nessa parte metálica, sempre pegar pelas extremidades, né? A questão também da gente sempre trabalhar num local limpo, arejado, igual vocês, para dar um exemplo, né? A mesa ele tem um forro muito colorido, a gente não consegue enxergar os parafusos, as peças. Uma mesa mais clara facilita da gente conseguir enxergar se um parafuso cair, né? Manusear os componentes com cuidado. E como se diz, essas práticas reduzem acidente, reduz que uma peça queima e assim a gente consegue fazer uma manutenção bem tranquila. Em resumo é isso, pessoal. Falei muito, acredito eu.